Fala, lindões! Muito bom dia para vocês, meus lindos. Antes a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu queria só dar uma ideia para vocês, né? Como diria um brother meu, te dar a visão. Galera, nós estamos vivendo uma situação muito complexa, né? Todo mundo sabe, obviamente. No entanto, nosso objetivo não deixou de existir, que é fazer um bom Enem. Então, se você tiver força de vontade e continuar se dedicando muito bem, se preparando muito bem, vocês vão ter um diferencial aí, porque acredito que, infelizmente, e eu digo infelizmente de todo o coração, muitos estudantes não estão se dedicando nessa quarentena. E aí eles estão ficando para trás. Então, vamos fazer a diferença, vamos se dedicar mesmo, tá? Para que a gente possa já, né, sair na frente aí quando o Enem chegar, por conta das pessoas não estarem se preparando muito bem, tá? Então, pega essa visão aí e vamos para a aula de hoje. Estou aqui, livro novo, aula 5, física 3B, nós vamos falar da segunda lei de Newton, tudo bem? Essa questão do planos inclinados sem atrito, eu vou falar quando falar sobre o atrito, não é mesmo? Que vai ser a próxima aula. Vamos lá. Bom, lindões, nós já vimos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Nós vimos a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. E aí faltou a gente falar dessa lei aqui, que é a lei mais importante, por isso que o nome dela é lei fundamental da dinâmica, né? Ela explica qualquer tipo de movimento, né? Dinâmica tem a ver com isso, com movimento. Bom, só para lembrar aqui, o Sir Isaac Newton viveu nessa época aqui, 1643, 1727, beleza? Nós estamos na página 01. Então vamos para o enunciado da segunda lei de Newton. Bom, na verdade, o Newton chegou a essa conclusão baseado nesse experimento aqui, mas eu estou colocando o enunciado antes. Então vamos lá. A força resultante, Fr, sobre um objeto é diretamente proporcional ao produto de sua massa e sua aceleração resultante. Então vamos lá para o experimento de Newton para a gente entender como que ele chegou nessa conclusão. Então, se liga aí, lindões. Então Newton produziu aí um experimento que é o seguinte. Ele colocou um objeto de massa m sobre uma superfície sem atrito, tudo bem? Beleza? Beleza. Então como é que eu produzo uma superfície sem atrito? Ora, eu posso criar uma canaleta aqui cheia de furos, sabe aquele joguinho que a gente bota o disco na mesa e vai batendo com outro tipo de disco, né? Então, se eu criar uma superfície assim cheio de ar aqui embaixo, eu tiro totalmente o atrito. Ou, se eu estiver falando de duas superfícies de gelo bem polidinha, né? Também estou falando de superfícies aí que não tem quase nada de atrito. Então, o atrito atrapalharia total a ideia desse experimento aqui inicialmente. Mas, se a gente fizer com atrito também funciona, só que ele fica mais complexo, beleza? Então, outra coisa que a gente tem que considerar é que o movimento sempre vai começar do repouso, tá? Então, eu vou deixar aqui, esse é o experimento, todo mundo paradinho. Quando eu soltar, então, todo mundo vai começar partindo do repouso, certo? Então, se liga no experimento do Newton. Então, ele colocou esse objeto aqui que está livre de qualquer força de atrito. Ele está dentro do campo gravitacional, então tem uma força-peso sobre ele. Eu coloquei PM maiúsculo. E, obviamente, a superfície não quer deixar esse objeto descer, então ela faz uma força normal aí sobre esse objeto. Beleza? Beleza. Aí, eu fixei, na verdade, quem sou eu, né? Sir Isaac Newton fixou aqui um cabo, uma corda totalmente inextensível, de massa desprezível. E na outra ponta da corda ele pendurou, então vou só grifar essa palavrinha que eu falei, não pendurou, né, um objeto de peso PM, tá? O Mzinho tá suprimido aqui que eu não coloquei, certo? Beleza. Então eu coloquei aqui 3 amostras diferentes. Então ele coloquei aqui um objeto de PM, depois um de 2 PM, quer dizer, eu dobrei o peso, 3 PM e assim sucessivamente, certo? Quando o Newton solta esse sistema todo livre, né, para poder deslizar e esse cara para cair, a ideia do Isaac Newton é tentar encontrar a aceleração. Então, como é que ele faz para encontrar a aceleração desse objeto? Beleza? Obviamente, essa aceleração está sendo produzida por essa carga P aqui. Se eu corto o fio, esse objeto fica em repouso lá. Como é que eu encontro, então, essa aceleração? Então, o Newton fez o seguinte, baseado naquela formulinha lá, nossa função horária dos espaços. Se esse cara, sempre botei aqui o meu eixo de referência Y aqui, meu eixo de referência X aqui, Então o objeto parte sempre do meu 0, 0. Então minha posição inicial aqui em metro vai ser 0. Como ele começa sempre do repouso, a minha velocidade inicial vai ser 0 também. Então se eu colocar aqui 0 mais 0 vezes t, eu anulo totalmente esses dois termos aqui, sobrando apenas at ao quadrado sobre 2. Então se o objetivo do Isaac Newton era encontrar a aceleração, se ele conseguisse medir a distância percorrida e quanto tempo o objeto
gastou para percorrer essa distância, ele consegue medir a aceleração. Como? Veja bem, se ele passar o 2 para lá multiplicando, nós vamos ter 2 vezes o espaço percorrido. E passar o t ao quadrado dividindo. Então, se ele dividir aí por t ao quadrado, ele vai encontrar a aceleração. Então, são duas... Isso aqui é um S, tá lindo? Então, são duas coisas super simples do cara conseguir encontrar. Então, ele bota um marco aqui para poder pausar o tempo. O meu pensamento é qual a dificuldade que o Isaac Newton tinha de cronometrar o tempo na época dele, né? Ele viveu entre 1643, não tinha relógio digital naquela época. Mas ele, um cara super inteligente, deve ter encontrado uma saída muito bacana para isso. Provavelmente deve ter fixado o tempo e com a ampulheta, sei lá, de alguma outra forma, e medido o espaço aí de uma determinada maneira legal para ele. O espaço é fácil de medir, o tempo que era complicado para ele naquela época. Mas vamos lá. Então, ele encontra a aceleração de uma maneira muito tranquila. Então, ele consegue medir. Beleza. Então, ele botou o objeto de massa M aí, né, de um peso PM. Então, esse cara aí produziu uma certa aceleração que eu chamei de A1. Aí, vamos falar então que essa aceleração foi A. Certo? Agora, qual é a força total que está agindo sobre esse cara? Ora, se ele não tem movimento vertical, é porque normal e peso se anulam. Sobra apenas essa força de tração aqui. Agora, quem está produzindo a força de tração? O peso do objeto de massa M, certo? Então a força total sobre aquele objeto ali é o peso desse cara aqui, ó. Então a força total sobre o objeto de massa M é o peso M. Então a força resultante 1 aí é o próprio peso do objeto M, certo? Aí agora Isaac Newton vem aqui, tirou esse objeto, colocou o outro aqui, ó, com peso dobrado. Aí ele observou, pelos cálculos dele, que a aceleração era 2 vezes a aceleração anterior, ou seja, 2As. E o peso, né, a força resultante, era o peso do objeto. 2 vezes PM. E ele repetiu o experimento, e aí, como você pode esperar, aí a aceleração foi 3 vezes a aceleração anterior, e aí ele sabe que a força resultante aí no experimento 3 seria 3 vezes o peso, ou seja, o objeto aqui que tem um peso 3 PM, beleza? Aí o Isaac Newton teve a brilhante ideia de fazer uma relação entre esses dois caras. Qual? A relação entre a força resultante e a aceleração. Então, a força resultante e a aceleração, basicamente, é você dividir no experimento 1, é você fazer aqui PM sobre A. Quando você faz essa ideinha aqui no experimento 2, vai fazer FR2 sobre A2, você vai fazer 2PM sobre 2As. E quando você vai fazer isso no experimento 3, na fase 3 do nosso experimento, perdão, você vai encontrar 3PM sobre 3As. Aí você fala, professor, e daí? Como se fosse um milagre, ele percebeu o seguinte: quando ele dividia o peso, ou seja, a força resultante, sobre a aceleração resultante, coincidentemente, o valor encontrado era a massa do objeto que estava sendo puxado. Em quaisquer dos 3 casos aí. Aí o Isaac Newton vem aqui, então ele pegou exatamente isso aqui, ó. Ele pegou essa ideia e essa. Ou essa ideia e essa, que é a mesma, né? Então ele concluiu o seguinte, que a força resultante dividido pela aceleração resultante é igual à massa do objeto. Se você passar o A para lá multiplicando, você vai ter essa funçãozinha que hoje nós chamamos de segunda lei de Newton. Então aqui o Newton provou esse enunciadinho baseado nesse experimento aqui. Tudo bem, lindões? Nós vamos aplicar isso aqui nos diversos exercícios que eu vou listar para vocês aí para a atividade dessa semana. Tamo junto, espero que vocês estejam super bem. Saudades, lindões!